Quais são os sintomas do diabetes? Por que esses sintomas aparecem e por que é tão importante que você conheça eles? É sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Meu nome é Carla Macanhã, eu tenho diabetes tipo 1 desde 2001 e eu compartilho no YouTube e no Instagram a minha vivência, experiência e conhecimento sobre o DM1. Já aproveita, me segue e ativa as notificações. Eu vou começar explicando o que é o diabetes, porque pode ser que quem está vendo esse vídeo não tenha conhecimento sobre o que realmente é o diabetes e esteja procurando sobre sintomas em busca de algum tipo de norte para saber do diagnóstico. Então, pessoal, o diabetes tipo 1, eu vou focar aqui nesse vídeo no diabetes tipo 1, é uma doença autoimune que afeta a nossa capacidade de produzir insulina. Ou seja, o nosso próprio sistema imunológico ataca as nossas células que são capazes de produzir insulina no pâncreas. Não é o pâncreas inteiro, são apenas as células que produzem insulina e desativam ela, destroem elas. E a gente não consegue mais produzir insulina. Qual que é o impacto disso? A insulina é um hormônio e esse hormônio faz a glicose, que está na nossa corrente sanguínea, que vem da nossa alimentação, ela faz a glicose entrar dentro da célula. E por que a gente precisa que a glicose entre dentro da nossa célula? A glicose, se a gente pensar aí em energia, ela é a base da produção de energia do nosso corpo. Cada célula é como um reator nuclear, né, que produz energia. E qual é a matéria-prima para produzir energia? Dentre várias, né? Mas a principal é a glicose. A gente precisa de glicose dentro da célula para a gente produzir energia. Pensa num trem Maria-Fumaça. Para o trem Maria-Fumaça andar, ele precisa produzir energia. Energia vem do calor, então ele precisa de carvão. Precisa estar sempre colocando carvão ali para ele continuar andando. Senão a Maria-Fumaça para de produzir fumaça, porque para de queimar carvão, para de ter energia e ele para de andar. Então o carvão ali é como se fosse a nossa glicose. A gente precisa de sempre com glicose entrando na nossa célula. Glicose essa que vem da nossa alimentação, que não necessariamente foi açúcar, tá? A gente pode ter se alimentado de qualquer carboidrato, um carboidrato simples, incomplexo, proteína, gordura, tudo isso vai se transformar em glicose na nossa corrente sanguínea e vai ser colocada para dentro da nossa célula, produzir energia para a gente ficar animado, para a gente acordar, para os nossos órgãos funcionarem, para a gente andar, para a gente conseguir estudar. Quando a gente não tem insulina, essa glicose não entra na célula, ela se acumula no nosso sangue. Tem consequências dela ficar em excesso no sangue e tem consequências dela não entrar na célula. As duas coisas são ruins. Ela não entra na célula, a gente não consegue produzir energia suficiente pra gente. Pelo menos não por essa via da glicose. A gente produz de outras formas que não são muito eficazes. E a gente fica cansado. E daí a gente vai cair nos sintomas que eu vou falar aqui pra vocês. Mas eu precisei fazer essa introdução para você entender como que é a interação da insulina com a glicose, para que a glicose é utilizada, o que a falta de insulina faz e por que agora a gente vai entender que vários sintomas aparecem quando a gente é diagnosticado. E não só quando a gente é diagnosticado, mas também quando a gente está com o nosso diabetes elevado, descontrolado, a nossa glicemia está alterada. Primeiro eu quero saber se você está gostando desse vídeo. E a única forma de eu saber isso é se você deixar o seu like agora aqui no vídeo. Dá o seu like para eu saber que você está gostando, dá o seu joinha aí, já aproveita, segue a gente, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo como esse do canal. Vou começar falando dos 4 P's. Os 4 P's relacionados aos sintomas do diabetes. São os principais sintomas, tá? Tem outros sintomas, tem várias coisas que a gente vai falar aqui também. Vou começar falando dos 4 P's. Os 4 principais sintomas de quem desenvolve o diabetes. O primeiro P que eu quero falar é a poliúria. O que é poliúria? Poliúria vem de poli, que é muito, úria de urina. Então a gente urina muito, né? A gente vai muito no banheiro fazer xixi. Quem já recebeu o diagnóstico do diabetes tipo 1 sabe que estava indo muito no banheiro fazer xixi. E por que a gente urina muito quando a gente recebe o diagnóstico do diabetes tipo 1 e quando a nossa glicemia está alterada? Tem uma série de fatores que levam a isso, mas o que você precisa saber aqui nesse vídeo é que o fato da gente urinar muito significa que o nosso corpo está expelindo muito açúcar ali, está tentando tirar o açúcar da nossa corrente sanguínea. E o açúcar, ele é uma macromolécula.
Em condições normais, né, se ele estiver dentro dos níveis normais, entre 70 e 100 na nossa corrente sanguínea, ele não vai sair pela urina, não sai nada de açúcar na nossa urina. Mas quando a gente tem excesso, o nosso corpo ativa ali um mecanismo que tenta se livrar desse excesso de açúcar do sangue. E uma das formas que ele tenta fazer isso é expelir na urina, né? Então a gente começa a fazer muito xixi. Tanto que essa é uma forma clássica, né, que falam que os primeiros diagnosticados, lá na época da Grécia, quando descobriram, né, na verdade da Índia, né, quando descobriram diabetes, os primeiros relatos do diabetes tipo 1, do diabetes de forma geral, era que quando as pessoas faziam xixi num ambiente externo, as formigas se aproximavam. Porque as formigas eram atraídas pelo açúcar que estava saindo ali na urina. E isso realmente se confirmou anos depois. A gente sabe hoje que quem está com diabetes descompensado, a glicemia descompensada, expele açúcar na urina. Isso traz uma série de complicações, desde desenvolvimento de infecções, candidíase de repetição e até danos de longo prazo nos rins, porque, como eu disse, o açúcar é uma macromolécula, ele não deveria sair pelos nossos rins, que são uma peneira. Imagina que tá uma molécula muito grande passando por uma peneira, essa peneira começa a ficar furada, então a gente começa a desenvolver complicações a longo prazo, tá? Longuíssimo prazo. Mas aqui o que você precisa saber é, o primeiro sintoma é a poliúria, o primeiro que é urinar em excesso, uma tentativa do nosso corpo de expelir o excesso de glicose que tá no nosso sangue. E daí, o que acontece? Quando a gente urina muito, a gente desidrata. Então a gente fica desidratado, né? E daí a gente vai para o segundo P, o segundo principal sintoma do diabetes, que é a polidipsia, ou seja, aumento da sede. Então a gente tem uma sede absurda e é realmente uma sede que não passa. É como se a gente bebesse um galão de água e a gente não aguenta mais beber porque não tem mais espaço físico para essa água entrar. E a gente ainda tá com sede, é uma sede que vem de dentro da célula, gente. Se você não é uma pessoa que tem diabetes, que não é você que tá com esses sintomas, é outra pessoa, você conhece outra pessoa que tem diabetes, eu tenho certeza que você não faz ideia do que é essa sede. E eu posso te falar que eu já tive essa sede, não só na época do diagnóstico, mas até depois, quando meu diabetes estava extremamente descompensado, hemoglobina de 13,7, como eu já falei em outro vídeo aqui. É uma sede muito grande mesmo que ela não passa. A gente quer beber água sem parar e a gente não tem mais espaço físico dentro da gente para continuar bebendo água. Então a sede é algo muito, muito característico de quem recebe diagnóstico de diabetes do diabetes tipo 1, tá? Do diabetes também, tipo 2, mas principalmente do tipo 1, porque é uma sede muito intensa. A gente bebe muita água e a gente urina muito também. O terceiro P que eu quero falar para vocês é a polifagia. O que é polifagia? Aumento da fome. Lembra que eu falei que a nossa célula, para produzir energia, precisa de glicose. Quando ela não recebe a glicose, ela não consegue produzir a quantidade de energia que ela precisa. Ela utiliza de outros meios que não são tão eficazes, então ela fica com baixa energia. Imagina um trem, imagina a sua Maria Fumaça lá, andando com pouca energia, vai andar devagar, né, cansada, né, não vai ter muita energia. O que ela quer? Ela quer muito carvão, ela quer mais daquela matéria-prima para poder ter energia. O nosso corpo, ele não é capaz de pedir glicose, ele vai pedir comida, porque tudo que a gente come, é o que eu falei, teoricamente se transforma em glicose, vai se transformar em energia pra gente. Então a gente vai ter muita fome, mas uma fome assim absurda, muito grande, a gente não vai engordar, que a gente já vai linkar com o quarto P, mas é uma fome muito grande, porque o nosso corpo tá falando pra gente, o nosso cérebro tá mandando a gente comer, porque as nossas células precisam de energia, só que a gente come muito, olha só o ciclo, a gente come muito, a gente tem um aporte grande de glicose no sangue, porque a gente se alimentou bastante, muitas vezes com alimentos altamente calóricos, altos em carboidrato também, porque é o que o nosso corpo tá pedindo mesmo. Só que esse açúcar não entra na célula, essa glicose não entra na célula, fica acumulada na corrente sanguínea. Então a gente tem aí um ciclo, né? A gente tem muita fome e a gente não consegue matar a fome aí da célula. E daí a gente fica com a glicose muito alta na corrente sanguínea, o nosso corpo começa a expelir pela urina, a gente começa a desidratar. E daí, né, um sintoma meio que alimenta o outro, um vai piorando o outro. É um ciclo sem fim, até que você começa a tomar insulina para estabilizar esse ciclo. E o quarto e último sintoma, principal sintoma que a gente tem, por isso que a gente chama de 4 Ps, é a perda de peso involuntária, ou inexplicada, como algumas pessoas falam.
Por que perda de peso? Bom, eu já falei que a gente está comendo muito, a gente começa a comer muito, aumentar muito a fome, não alimenta as nossas células, né? A gente começa a urinar muito, a desidratar. Desidratar, a gente já está perdendo água no corpo, então a gente já vai perder um peso ali relacionado à água, mas as nossas células, lembra que eu falei? Elas vão continuar produzindo energia, mas através de outras formas, né? Que não são tão eficazes. Então ela, no primeiro momento, vai sim começar a usar a gordura que a gente tem acumulada no corpo, mas depois ela vai começar a usar outras formas de conseguir energia, porque a gordura uma hora vai acabar. Muita gente, quando tem o diagnóstico de diabetes tipo 1, já tá muito magra. Eu, por exemplo, eu tinha 13 anos quando eu recebi o diagnóstico, eu tinha 1,56 de altura e quando eu recebi o diagnóstico eu tava pesando 38 quilos. Eu já tinha perdido 5 quilos, eu era bem magrinha e eu já tava com 38 quilos. É um peso muito baixo mesmo para quem tem 1,56 de altura, tem 13 anos. Então eu já tava ali com as mãos assim, já estavam bem ósseas, já dava para ver que eu tava bem magra assim para dentro, definhando mesmo. Minhas células estavam literalmente passando fome. E daí elas começam a se utilizar de outras formas. Vão primeiro queimar gordura e depois elas começam a queimar células musculares. Então é bem ruim, a gente começa a perder músculo, é uma série de efeitos em cadeia que faz a gente perder peso. Então isso cria um contrassenso, porque a gente está comendo muito e está perdendo peso. A gente está urinando muito, bebendo muita água, né? Muitas vezes as pessoas acham que a gente está bebendo muita água e por isso está urinando muito. E não é, né? Então todos os sintomas ali se conversam, um causa o outro, e você precisa entender desse metabolismo da glicose, do metabolismo da insulina, para entender por que tudo isso acontece. E daí a gente começa a falar de outros sintomas também. Esses sintomas já levam um pouquinho mais de longo prazo para serem desenvolvidos, então normalmente estão mais associados ali a uma glicemia descompensada depois que você já tem o diagnóstico, mas muita gente, até eu inclusive, senti alguns deles antes de receber o diagnóstico. Então você pode apresentar visão turva. Sempre quando a minha glicemia está alterada, facilmente a minha visão já fica turva. Quando eu recebi o diagnóstico, eu estava toda esbranquiçada a minha visão, como se tivesse cisco no olho o tempo inteiro, eu não conseguia ler um livro. E isso aconteceu também quando a minha glicemia ficou descompensada, minha hemoglobina ficou ali em 13,7, 9, 8, eu já não consigo mais enxergar direito, então eu preciso baixar, que é o que está hoje, e para poder voltar a enxergar. Então minha visão fica turva muito fácil, até porque eu já tenho a retinopatia diabética avançada. Fadiga, fraqueza, né? As suas células estão com fome, então você vai ficar muito cansado. Normalmente, quando a gente recebe o diagnóstico do diabetes tipo 1, a gente, onde encosta, dorme. É um sintoma clássico, onde encosta, dorme, tá sempre com sono, mas é um sono, assim, impossível de ficar acordado, porque é realmente as suas células morrendo de fome, entrando ali quase em dormência, com muito sono mesmo, porque você não tem energia, não tem glicose para produzir energia. Infecções frequentes, lembra que eu falei da parte da urina? Tá saindo glicose na urina, vai criar um ambiente que tem açúcar, um ambiente escuro, um ambiente úmido, que tá ali propício a bactérias, né, a infecções. A gente também vai criar problemas de pele, a gente vai ter dificuldade de cicatrização. Se a gente tem dificuldade de cicatrização, a gente pode também estar mais exposto a infecções. Formigamento de mão e pé, justamente por conta desse problema de circulação. Ficou com a glicemia alterada, já vem aquele formigamento na perna, algumas pessoas sentem na mão também. Isso vai depender da tendência de cada pessoa. Se você tá com esses sintomas ou conhece alguém que esteja, por isso você está vendo esse vídeo, porque está suspeitando, procure ajuda médica. Só um médico vai poder te diagnosticar. O diagnóstico do diabetes tipo 1 é feito através de avaliação clínica e através de exames de sangue. Então ele vai, já pode até dar um pré-diagnóstico baseado na sintomatologia, né, no que ele está vendo ali, nos sintomas que estão apresentando, mas esse diagnóstico vai ser confirmado por exame de sangue, glicemia em jejum, hemoglobina glicada. Se for de diabetes tipo 2, vai ser pedida a curva glicêmica. No caso do tipo 1, a curva glicêmica já é descartada, porque já vai dar ali o resultado, ou na glicemia em jejum, ou já na hemoglobina glicada, que vai dar algo mais explícito. Tem outros exames que podem ser pedidos também, como exames de insulina. Tem vários outros que podem suportar também esse diagnóstico, mas procure um médico. Quanto antes você procurar um médico, seja para você ou para a pessoa que você conhece, antes você vai ser diagnóstico, o mais rápido possível, você vai começar a terapia com insulina ser aplicável. O médico vai decidir o que é melhor para você. Se for diabetes tipo 1,
com certeza será insulina, porque a gente para de produzir esse hormônio, que é essencial para a manutenção da vida de qualquer pessoa. Muito obrigada por me acompanhar nesse vídeo. E se você não quer perder nenhum conteúdo aqui no canal sobre diabetes e sobre tecnologias, aproveita, já segue a gente, ativa as notificações. E você, qual a sua experiência com sintomas relacionados ao diabetes tipo 1? Manda aqui nos comentários, o seu comentário pode ajudar outras pessoas que estejam com a mesma dúvida que você. Muito obrigada por me acompanhar nesse vídeo, a gente se vê no próximo. Tchau, tchau!